A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E primeiramente eu quero pedir a Deus perdão por todos os meus pecados, tanto em pensamentos, atos ou palavras, pedir o perdão de um Deus Pai Todo-Poderoso, perdão ao Deus de Israel. Pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus. Pedir a presença de Deus, as bênçãos de Deus sobre todas as nossas famílias. Pedir para que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, abençoar as famílias, abençoar vidas que precisam de uma bênção de Deus, do milagre do Deus Pai, Todo-Poderoso Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pedir o milagre. E oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Jesus, para que Ele venha, glória a Deus, aleluia, nos abençoar. Jesus Cristo ensinou que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome dEle, o Pai ouvirá dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que devemos pedir para receber, bater na porta para que a porta venha a ser aberta e buscar para que venhamos achar. Os que buscarem acharão a presença de Deus, o milagre de Deus, a bênção de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, por isso a necessidade de orar, de clamar, de pedir a Deus todos os dias em oração e clamor, a proteção e os livramentos de Deus. Por isso que oramos e clamamos e pedimos. Sabemos que teremos que enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas e adversidades da vida. Lutas, não tem como escapar de enfrentar lutas. Sabemos que precisamos de Deus para poder sobreviver a todos os ataques do inimigo, que são muitos. Assim como há pessoas que trabalham para Deus, que buscam ao Deus de Israel, infelizmente também tem pessoas que são usadas, se deixam ser usadas pelo inimigo. Nós temos que entender que o ser humano, ele serve a Deus ou serve ao inimigo de Deus. E as pessoas que vão escolher para quem querem trabalhar e serem usadas. Muitos, infelizmente, são usadas pelo inimigo e nem se tocam, não têm noção que estão sendo usadas pela falta de buscar a Deus. Quando a pessoa ela busca a Deus, não tem lugar para o inimigo. Mesmo que ele venha lançar setas, mesmo que ele venha lançar situações, Deus vai nos livrar de todas elas. O inimigo, ele é o tentador, ele é o perturbador, aquele enganador que tenta enganar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por ele, por falta de buscar a presença de Deus. Quando a pessoa busca a presença de Deus, a presença
do inimigo é afastada pela presença de Deus. Por isso a necessidade do orar, do clamar, do entender a vontade de Deus, de entender como Deus trabalha, de entender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para os seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus Cristo obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo, como diz em João, capítulo 8, versículo 31, aonde Jesus Cristo diz que os verdadeiros adoradores, glória a Deus, aleluia, irão adorar a Deus em espírito e verdade. Jesus diz: se vós permanecedes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E nos ensinamentos de Jesus, nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, não através de coisas palpáveis. Onde nós vemos várias religiões que infelizmente ensinam para que as pessoas venham adorar a Deus através da idolatria, do ocultismo e da superstição mística através de amuletos. Amados, cadê o adorar a Deus em espírito e verdade? Hoje nós vemos muitas práticas e ensinamentos e estratégias que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, preferem muito mais obedecer aos ensinamentos da sua denominação religiosa do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas estratégias que trazem confusão no meio cristão e evangélico, mas muitos nem estão se importando com isso, se esquecendo de algo muito importante que diz que Deus não é de confusão. Isto é Bíblia, amados. A Bíblia diz que Deus não é de confusão. Todo ensinamento, toda estratégia que vai trazer confusão não vem do Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Todo ensinamento de heresia, ensinamento que nasceu no ocultismo, no misticismo, na superstição, não vem do Deus de Israel, porque Deus não é de confusão. É preciso ler as Escrituras. Muitas pessoas tiram teologias só dos ensinamentos da sua denominação religiosa e alguns versículos da Bíblia isoladamente. Muitos versículos, para muitas denominações, nem são citados. Existe denominação religiosa que trata Jesus como um Deus menor e insuficiente. E são várias. Será que Jesus é um Deus menor? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus menor é o Deus deste século. E nós sabemos quem é o Deus deste século. Nós sabemos quem é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que veio para enganar, como diz que ele é o pai de todas as mentiras. João 8,44 em diante fala sobre o pai de todas as mentiras. E assim nós vemos em várias denominações citadas cristãs evangélicas, aonde muitas mentiras são ensinadas, heresias são ensinadas. Mas muitas pessoas, infelizmente, seguem a doutrina de Satanás, aonde ele tenta transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira.
Muitas pessoas hoje estão seguindo o caminho de mentira, achando que é verdade. Quantos acham que a idolatria através de objetos, imagens, esculturas, ídolos é algo de Deus? Eles acreditam porque a sua religião, as suas religiões ensinam isto. Quantas pessoas têm nas suas casas um congal de amuletos protetores para trazer sorte, proteção, prosperidade, achando que aquilo ali é de Deus, mas se nós olharmos, realmente é do Deus deste século. 2 Coríntios 4:4, muitas pessoas seguem a este Deus porque a sua mente foi controlada nas trevas. Quantas pessoas têm a sua mente controlada nas trevas e não conseguem ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo? Mas muitas destas denominações falam em Deus, falam em Jesus. Aí, se nós queremos entender como pode uma denominação religiosa falar em Deus, falar em Jesus, ler a Bíblia e ter ainda a sua mente controlada nas trevas, é uma pergunta. E o próprio Senhor Jesus Cristo responde em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. É só ler, amados. A Bíblia nos ensina, nos orienta, nos corrige. Devemos seguir ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas estão paradas, desanimadas, desacreditadas, por causa de pessoas? Mas quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é o nosso Senhor e Salvador? São as pessoas ou é o Senhor Jesus Cristo? Quem é o seu Senhor e Salvador? Será um líder religioso, uma placa religiosa, uma denominação religiosa, ou o Senhor Jesus Cristo? Como pode um Deus menor e insuficiente salvar vidas? É uma pergunta. Muitas pessoas tratam Jesus como um Deus menor e insuficiente. Tratam a nova aliança de Jesus Cristo insuficiente. Por quê? Preciso ir lá na antiga aliança e trazer observâncias de roupas, alimentos, dias, pagamentos para serem salvos. Amados, nós sabemos que um cristão evangélico, ele tem que ter uma vida de decência, usar roupas decentes que não vão provocar escândalos, comer alimentos sadios para o seu corpo. Devemos guardar todos os dias, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará. Devemos buscar em Deus, ajudar o próximo, fazer o bem, perdoar para sermos perdoados, ter misericórdia para alcançarmos as misericórdias de Deus, ter uma vida de humildade perante o Deus de Israel, Senhor dos exércitos. São ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que entender que só existe um Senhor e Salvador. E o seu nome é Jesus Cristo, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Só existe um caminho, verdade e vida, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Não tem como fugir daquilo que está escrito
nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos que ensinavam os ensinamentos de Jesus. Mateus 28, 18. Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine os meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Qual o ensinamento que os apóstolos ensinavam? Não eram os ensinamentos de Jesus? Nós temos que entender, amados, que muitos hoje colocaram vários ensinamentos sendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas a grande maioria não tem concordância no Novo Testamento. A nova aliança de Jesus Cristo feita na cruz do Calvário. As pessoas podem não aceitar as minhas palavras, mas não tem como negar as palavras do Senhor Jesus Cristo. A pessoa vai ser salva pelo Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Verifique nas Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Tudo que o apóstolo Paulo ensinava, eles conferiam. Nós temos que entender, amados, que nós temos o Novo Testamento, a nova aliança, como exemplo para que a igreja do Senhor Jesus Cristo venha seguir. Somos salvos pela graça de Deus. No Antigo Testamento, eles eram salvos pela lei, mas Tiago falou para a igreja: se aquele que quiser ser salvo pela lei, não pode descumprir nenhum tio da lei. Nós temos a graça, algo não merecido, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha nele crer, não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Que Deus venha abençoar a todos, amados irmãos, neste início de semana. Vamos continuar sim orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Vamos orar para que Deus venha arrancar de corações tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus, de buscar a Deus, de receber as bênçãos de Deus. Que as pessoas venham ter entendimento que nós precisamos pedir perdão a Deus todos os dias, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas ignorâncias. Devemos pedir a misericórdia de Deus todos os dias. Devemos buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Muitos irão esperar e poderão perder a oportunidade de achar a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações, orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que todas as obras do inimigo, que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É em nome de Jesus que nós repreendemos todo mal. Todos os dias pedimos proteção de Deus. Oramos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos pela paz nas famílias e nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que Deus venha restaurar as famílias, para que haja paz, comunhão, amor, perdão e misericórdia e prosperidade nas famílias. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias orai sem cessar, em constante oração com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.